Olá, boa noite. Eu sou o Rodrigo Martins, Dr. Camisinha. Hoje nós estamos aqui em mais um programa, vamos falar um pouquinho sobre saúde da mulher, algumas dúvidas de muitos adolescentes. Boa noite, doutora Patrícia, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço, Rodrigo, o convite. Prazer estar aqui com vocês, boa noite a todos. Bom, doutora, geralmente os adolescentes cada dia mais cedo iniciam a vida sexual e dificilmente conversam com os pais. E aí surgem N dúvidas, Então eles acabam indo para a internet e acabam encontrando no YouTube o canal do Dr. Camisinha e eles tiram várias dúvidas. Então para você que está nos assistindo agora, siga as nossas redes sociais no YouTube, Instagram, tá bom? Baixe o nosso aplicativo do Dr. Camisinha e se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe a sua pergunta aqui sobre dúvida de educação sexual, sobre dúvida da área ginecológica da mulher, tá? Que a doutora vai estar aqui tirando as suas dúvidas também. Doutora, muitos adolescentes perguntam para mim o que é menarca. Bom, Rodrigo, a menarca é a primeira menstruação da mulher. Então, as meninas, elas têm uma idade que pode variar em torno de 9 anos até 15, 16 anos para poder ter a primeira menstruação. Isso varia de pessoa para pessoa e vai ter um contexto também ao redor disso, no sentido de que ela vai ter uma menstruação também voltada como está o perfil dela. Então, o biotipo daquela pessoa, se ela é mais obesa ou não, as interferências externas do meio também podem interferir, também os fatores genéticos, hereditários, familiares, então essa variação vai ocorrer. Hoje em dia a gente tem observado que as meninas estão menstruando mais cedo, porque exatamente o que você falou, tem muitas dúvidas, questões que vão procurando pela internet, vão ouvindo, elas vão amadurecendo mais rápido. E isso às vezes acaba estimulando realmente elas terem uma menstruação mais cedo, em torno de 9, 10 anos, tem uma média até de 12 anos no máximo hoje em dia. Tá joia. E uma grande dúvida, que eu costumo falar que não é só as mulheres que têm que saber isso, principalmente são os homens, porque o adolescente ele começa a ter relação sexual e às vezes acaba engravidando a mulher e sempre a culpada é a mulher. Ah, você não se cuidou, você não tomou um anticoncepcional, enfim. E os jovens, eles não sabem o que é um ciclo menstrual. Então, eu gostaria que você, resumidamente, explicasse aqui para nós como funciona o ciclo menstrual de uma mulher. Quantos dias, quais são as fases? Então, a gente pode estar esclarecendo assim, resumidamente, que o ciclo da mulher vai variar muito de pessoa para pessoa também e pode durar 3 dias a 7 dias. Essa variação vai ocorrer dependendo se a menina ela tem cólica ou não tem. Então, os sintomas também vão surgindo de acordo com a intensidade do fluxo e o número de dias. Fora isso, a paciente ela pode ter, as meninas podem ter 28 dias de intervalo, então elas podem menstruar a cada 28, mas tem outras que têm uma duração maior, pode menstruar a cada 30, 35 dias, outras com 26 dias, está dentro do esperado, tá? Então a duração e a intensidade vai depender muito de cada menina. E geralmente, nesse inteirinho do ciclo menstrual, tem muitas meninas que acham que o período fértil é quando elas estão sangrando, Como que é o período fértil? Como que a mulher ela consegue saber se ela está no período fértil ou não? Para a gente explicar isso bem para o adolescente, porque tem muitas adolescentes que menstruam um mês sim, um mês não, e a gente sabe que isso não é normal, mas vamos explicar aqui para a jovem, principalmente também, para aquela que menstrua regularmente, como que ela deve calcular o período fértil dela. Bom, meninas, vocês façam assim, do dia que vocês menstruaram, o primeiro dia, vocês mais ou menos calculem que dali 10 dias, em torno do 10º dia em diante, começa devagarzinho a evoluir e a produzir os óvulozinhos para vocês terem a ovulação. Quando chega o 14º dia, é o dia que a gente pode dizer que culmina a sua ovulação. Então, você pode engravidar mais especificamente entre o 13º, 14º e 15º. Depois começa a cair novamente essa produção dos óvulozinhos aí, dos folículos, e aí você vai ter a descamação e vai ter a menstruação. Então, qual a preocupação? Quando vocês estão na pausa para menstruar, não vai ter ovulação. A ovulação, então, vai ser do dia que você iniciou a sua menstruação, você conta em média 12 dias para frente, 13, 14, que aí sim você está na semana fértil. Mas nunca quando você está para menstruar. Estando menstruada, você está sossegada.
Então, a ovulação é mais após 12, 13, 14 dias do primeiro dia da menstruação. Ótimo, doutora. A gente gosta de falar disso, vai surgindo os assuntos e as dúvidas que os jovens me perguntam, isso vem na minha cabeça, né? Uma pergunta assim que muitos adolescentes fazem, né? E eu sempre oriento que tem que ir ao ginecologista. Muitas meninas começam a tomar anticoncepcional por conta própria. Isso é saudável, isso prejudica? Explica um pouquinho para essas adolescentes, porque isso é perigoso, né? Ela está lidando com hormônio, então não dá para tomar qualquer um. Não, gente, tem que tomar muito cuidado. As pílulas anticoncepcionais, nós temos vários tipos e várias dosagens hormonais. Então, tem que saber exatamente o que vai ser escolhido para cada menina. Tem que ir no consultório, tem que ser avaliada, a gente tem que ver o perfil dela, se ela não fuma, se ela não tem problema circulatório, não tem trombose na família, saber se essa menina é muito sedentária, obesa. Então, essas variações vão ocorrer de criança para criança, de adolescentes ou de jovens, e a gente tem que, a partir disso, verificar qual é a dosagem e o hormônio ideal. Não vão tomando qualquer pílula, porque você pode tomar uma pílula com uma dosagem muito alta e aí pode prejudicar a sua saúde. Então, espere para passar no ginecologista e fazer uma avaliação. Não tome qualquer pílula. E geralmente, doutora, os adolescentes eles costumam tomar o que a amiga toma. É aquele negócio, né? Ah, eu não posso ir no ginecologista, eu tenho vergonha, ou a minha mãe não quer levar, né? E eu vou tomar o que a minha amiga toma. Isso não é correto também, né? Também não. O problema é que, às vezes, os pais, né, a mãe, o pai, poda muito aquela criança no sentido daquele adolescente, de chegar próximo. Então, a menina começa a menstruar, depois começa a se relacionar, e muitas vezes ela tem uma barreira de chegar e falar com a mãe. Isso é ruim. Então, tem que deixar muito exposto isso, a mãe chegar mais próximo. Por quê? Porque a criança vai atrás da internet, vai atrás da coleguinha que está usando uma medicação e começa a usar sem ter um respaldo de um adulto ali ou de um médico falando. Então não vá através dos remédios que a amiga toma, porque pode para você não ser o ideal. Tá, joia. E doutora, o que acontece, né, com uma adolescente se ela toma um anticoncepcional todos os dias no mesmo horário, mas ela esquece e ela lembra depois de 12 horas? Ela já está correndo algum risco? Ela já está, Rodrigo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque assim, ideal, tomar a pílula todos os dias, no mesmo horário, não passar de atrasos de 2 horas. Se passou o atraso de 2 horas, você toma o horário que você lembrou. Porém, se passou 12 horas, piorou, né? Então, o que acontece? Passou de 2 horas, 12 horas, toma o que lembrou, mas naquela semana use preservativo. Então, você vai estar correndo risco. Então, pode tomar o que lembrou, mas tem que se prevenir de outra forma também. E uma coisa, doutora, que muitos pais, né, não sabem o que os adolescentes estão fazendo, e eu falo isso com propriedade porque muitos na primeira vez, principalmente a menina, né, ela fica assustada, ela não sabe o que vai acontecer, e assim, os adolescentes eles estão usando muito esse método, então a gente está falando aqui, para os pais ficarem atentos, tá? Muitos adolescentes na primeira relação sexual, além de usar o preservativo, também está tomando pílula do dia seguinte. E a pílula do dia seguinte também traz consequências, não é algo que é uma bala, né? Uhum. São os efeitos aí que traz para a vida de uma mulher. Queria que você falasse um pouquinho sobre a pílula do dia seguinte, principalmente para esses adolescentes que querem ter relação sexual pela primeira vez e acabam tomando a pílula do dia seguinte. Olha, vocês têm que tomar muito cuidado, meninas, porque a pílula do dia seguinte tem uma dosagem muito mais elevada do que as pílulas comumente que se toma todos os dias. Então, dê a preferência de tomar, se for tomar a pílula, tome então a pílula certinho todos os dias. A pílula do dia seguinte é uma eventualidade que você vai fazer uso dela. É uma urgência mesmo, mas não torne isso como hábito, porque tem meninas que fazem isso, elas tornam isso como um hábito e tem relação, toma a pílula, tem relação, toma a pílula. Não faça isso, porque pode dar hemorragia, você pode começar a ter sangramento exagerado, vai ter vômitos, dor de cabeça e não fazer o efeito que nós queremos. Em algum momento ela pode trazer a falha e acabar engravidando. Então ela não é tão eficaz quanto vocês pensam. Existe uma falha e existem os efeitos colaterais que você pode ter em relação a isso. E muda o seu ciclo totalmente, começa ele a ficar cada vez mais bagunçado. Então se previna da maneira correta. E uma coisa também que muitos adolescentes fazem, fico muito feliz de você estar aqui, porque parece que a gente está falando e parece que não acontece. Só que tem jovens que tomam a injetável mensal, e aí elas tomam porque pulou um dia
elas tinham que tomar caiu no domingo e a pessoa esqueceu e ela fala, domingo está todos os postos fechados, eu vou tomar na segunda-feira. Mas o adolescente acaba tendo a relação sexual e com medo de engravidar vai e ainda toma a pílula do dia seguinte. Então, ou seja, é uma dosagem hormonal absurda, né? Absurda. Então, se você toma o injetável mensal e atrasou um dia, nesse caso do injetável não tem problema. Você pode tomar um dia antes. Então, deu lá a data certa, caiu num domingo. Ou você adianta, acho até mais seguro, você adianta um dia, ou você toma no dia seguinte sem falta. Mas você não precisa tomar pelo dia seguinte também, não tem necessidade. Então, pode ficar sossegada. Ela já está protegida, né, doutora? E também, Já. por exemplo, um adolescente, ele vai no ginecologista. Ele começa a tomar o anticoncepcional com orientação do ginecologista. Depois de quanto tempo ele já está protegido para ter uma relação sexual eventual aí sem a mulher estar produzindo o período fértil? Na primeira cartela, a partir da segunda? Então, na primeira cartela, quando inicia a pílula, você pode ter um cuidado maior usando preservativo. Então, a gente fala aí 15 dias usando preservativo, mas eu sempre oriento, use o mês todo, não custa nada. Na primeira cartela toda de 21 dias ou 28, depende da pílula que você está usando, use o mês todo de camisinha, é mais seguro. E a partir da segunda, tomando no horário certo, tá tudo ok. Tá joia. E doutora, agora mudando um pouquinho de assunto, mas de pergunta, né? Infelizmente, como a gente reprisou aqui, o adolescente cada dia mais cedo começa a ter relação sexual. E esse dia uma adolescente de 11 anos de idade, ela bateu uma foto do dedo indicador dela, falando que ela tinha introduzido no órgão genital dela e perguntando se ela tinha perdido a virgindade dela colocando o dedo na vagina. Eu acredito que todo jovem, né, assim como o homem se masturba, a mulher também tem essa curiosidade, mas é importante também alertar. Mas a pergunta dessa criança, né, 11 anos, era se realmente ela tinha perdido a virgindade com o dedo. É uma criança, a gente tem que tomar cuidado mesmo. Existe uma películazinha fininha ali no canal vaginal, que é isso que vai determinar se você está virgem ou não. Então, é uma barreira de uma película. Então, se introduzir algum objeto ou se introduzir um dedo, mas depende muito, pode até acontecer de perder a virgindade, mas é difícil, né? Mas se você introduzir algo mais profundo e mais de um dedo, vamos dizer assim, se o dedo for muito fininho, ok, mas se não, pode até acontecer de perder, mas é muito difícil. Tá joia. E doutora, hoje quando uma adolescente ela vai ao ginecologista, né, ela sendo virgem, ela pode fazer o exame do Papa Nicolau? Como que é feito isso? Sendo virgem, a gente não faz a coleta do Papa Nicolau. Então, quando ela é virgem, a gente prefere pedir mais, é uma secreção vaginal mesmo, de coleta mais externa. E quando, a partir do momento que ela inicia uma vida sexual ativa, aí sim nós fazemos a coleta do Papa Nicolau. Virgem, não. E é importante sempre quando a mulher ela menstrua, né, sendo ali adolescente, é importante que ela vá ao ginecologista, porque tem mãe que tem vergonha de levar, tem muitas meninas também que têm vergonha de ir ao médico ginecologista, o homem, né, por estar fazendo exame, até por se abrir. Isso no seu consultório também acontece bastante? As mulheres ficam mais à vontade com você? Eu costumo dizer que as mães, né, que são mais abertas e tudo mais, levam com mais facilidade. E as meninas, elas sentem mais vergonha, isso é natural, mas elas têm que ir acostumando já desde pequena. Menstruou, tem que passar no ginecologista, a gente pedir um ultrassom para avaliar o útero, o ovário, fazer uns examezinhos mais leves, claro, né, nada invasivo, mas é importante estar passando para ela já ir acostumando e ter esse contato com a gente, né? Lógico que se a mãe já tem o seu ginecologista, muitas vezes ela leva para o ginecologista dela de confiança. E é bom, porque ela já tem esse feeling todo ali, já conhece como é que é o trabalho, e a criança deve ir. Mas elas sentem vergonha no início, isso sentem mesmo. E qual que é o período ideal para a mulher estar indo ao ginecologista? No mínimo uma vez por ano, a cada 6 meses? Eu gostaria que você frisasse bem isso, porque tem mulheres que ficam anos sem ir ao ginecologista. O ideal é fazer uma avaliação anualmente no ginecologista, e aí vai depender os exames que vão ser pedidos, dependendo da idade, né? E a cada 6 meses em casos onde está fazendo algum tratamento específico. Tem algum tratamento que requer aí que a gente fique mais atenta, então a cada 6 meses, mas no geral, os exames em geral, a cada ano. Tá joia, doutora. Obrigado. Esse foi o nosso primeiro bloco. Vamos pro break agora e até daqui a pouco.
Olá, estamos de volta com a doutora Patrícia. Nós falamos agora no primeiro bloco, muito importante, de vários assuntos com os nossos adolescentes, aí, principalmente dúvidas da jovem quando quer ter relação sexual, quando vai ao ginecologista, os exames. Então, se você está nos assistindo, chegou agora, tem pergunta, por favor, coloca aqui embaixo no Facebook, tá bom? Siga as nossas redes sociais, baixe o aplicativo do Dr. Camisinha e principalmente aos pais, A gente fala que o assunto sexualidade não tem idade e quando a gente tem filho adolescente dentro de casa, a gente tem que estar atento para falar desses assuntos com eles, que senão eles vão para a internet e acabam achando até muita besteira lá, tudo bem? Então vamos lá, doutora. Muitas adolescentes, elas, quando estão próximas a menstruar, que a mulher já conhece um pouquinho e sabe mais ou menos quando o ciclo está chegando, e aí ela tem uma festa para ir, ela tem uma praia para ir, e normalmente vai ser bem no dia que a menstruação vai vir, E geralmente elas procuram medicamentos para atrasar a menstruação. Isso pode ser feito, não pode ser feito? Como elas devem lidar com isso? Então, quando as meninas elas vão para alguma festa, como você falou, para praia, piscina, e vão menstruar, e elas já estão usando pílula, é mais fácil, é mais prático. Então, ela pode estar emendando a cartela, não tem problema, e aí ela termina essa cartela toda que ela emendou e vai menstruar só no outro mês, sem problemas. Às vezes, mesmo emendando, pode vir alguns escapezinhos, alguns sinaizinhos, mas já ameniza também. Quando ela está tomando a pílula e ela quer adiantar a menstruação, ela vai ter que parar os remédios antes, deixar descer e depois ela reinicia uma outra cartela depois de 7 dias dessa pausa. Agora, quando ela vai para uma praia e não faz uso ainda de contraceptivos, o que ela pode estar fazendo para não ter nenhum problema na praia, na piscina, seria os coletores, hoje em dia muito utilizados, para segurar a menstruação, não deixar ela vazar, claro, e os absorventes internos, que se colocam também para poder usar um biquíni e não ter nenhum problema de vazar e de ter que usar um absorvente externo que vai atrapalhar ali o dia a dia da menina, Tá, joia. E agora um assunto também muito interessante é sobre depilação, Nos anos 60, 80, que tinha lá as Playboys, enfim, que era uma época diferente, as mulheres não se depilavam, Mas hoje, eu converso com muitos adolescentes e elas acabam tirando, usando gilete para se depilar e vão usando aquela gilete por várias vezes. E a mulher, é saudável a mulher se depilar com gilete? O que você tem para falar nessa área de depilação? Porque hoje é algo que a estética vem crescendo e é algo que a mulher, até o homem, acha mais bonito na hora da relação. Uhum. Na verdade, a depilação, a gente tem que também ser comedida quando vai fazer a depilação, porque as meninas gostam de fazer depilação total. Mas vou dizer para vocês, façam em algumas situações, não façam sempre, porque quando você tira todo o pelo, você vai estar também tirando aquela camada de proteção. Então o pelo serve como proteção. Faça a sua depilação no seu dia a dia, na região da virilha, pubis, mas na parte dos grandes lábios, apare com a tesoura, deixe mais curtinha. Não é interessante também deixar muito comprido, mas deixe mais curtinha e não tire totalmente. Você vai fazer uma viagem, vai para a praia, para a piscina, aí você pode estar fazendo a sua depilação total. Mas no seu dia a dia não faça, porque você está tirando a proteção. E isso favorece o surgimento de bactérias, de fungos, a região fica mais vulnerável. Outra coisa também, a gilete. Você pode fazer depilação com gilete, só que você tem que tomar cuidado, você tem que saber usar. Não use a gilete mais de 2 vezes a mesma, vai causar mais chances de ter infecções. Então você vai usar a sua gilete, você vai deixar ela sempre para você, para não ter contaminação que outras pessoas usem. Faça uma troca, pelo menos usou 2 vezes, já descarte. Mas você tem que saber que a gilete, ela pode causar cortezinhos, fissurinhas na pele, podendo promover mais infecções, mais foliculites, mais inflamações ali, tanto da pele quanto dos pelos, que eles podem inflamar. É muito interessante você falando isso, porque tem essas adolescentes, elas costumam rapar, elas tiram tudo, Tudo. E se elas estão principalmente próximo da menstruação, aí, doutor, o que acontece? Elas depilam toda a região, fica sensível e elas ainda menstruam e usam um absorvente. E aí com calça jeans apertada, aquele dia a dia andando e causa feridas, com bolhas. Exatamente. Que coçam. E muitos adolescentes, eles confundem a herpes com essa depilação,
porque acaba, nessa depilação que eles estão passando ali, a Gillette, causa essas fissurinhas ali na pele, né? E aí, como você disse, Rodrigo, vai usar um absorvente, vai abafar a região, vai usar uma calça jeans apertada, que já é o habitual mesmo, né? Então, cria um abafamento, falta de ventilação e vai fazendo as escoriações locais. Pode até confundir realmente com um herpes, com uma doença ali, achando que é algo assim, né, transmissível até, e às vezes é simplesmente o contato e o atrito que está tendo naquela região. Tá, joia. E doutora, o que você poderia dizer assim para as mulheres elas terem assim algumas dicas para ter uma boa higiene, né? O que você poderia pontuar? Quais são as principais coisas que as mulheres têm que fazer para manter uma boa higiene? Então vamos lá. Vamos começar como lavar essa vulva, como lavar a região externa. Primeira coisa, a gente não deve fazer nenhuma ducha, lavar a parte interna. A vagina, ela é praticamente autolimpante, ela se faz ali a limpeza dela automática. Então, por dentro não mexam, porque senão altera o pH, altera o equilíbrio vaginal e você vai ter infecções. Então, por fora, você vai lavar os grandes lábios, as dobrinhas, tudo com água, muita água corrente, e pode usar um pouquinho do sabonete líquido, sabonete íntimo, que são sabonetes que são apropriados para aquela região, onde vai ter um pH entre 5,5, 6, onde não vai deixar as bactérias ali proliferarem, tá? Mas não pode também exagerar na quantidade. Outra coisa que é interessante, durmam sem calcinha, gente. Vocês ficam o dia todo com uma calça, com uma calcinha, abafando com um absorvente. À noite, deixa ventilar. Use o seu shortinho, sua calça, mas sem a calcinha por baixo. Use o seu pijaminha só. Pelo menos à noite vai ter uma boa ventilação. A vulva vai agradecer. Vai melhorar bastante ali o equilíbrio do pH também e da ventilação. Essa é uma dica que eu costumo falar para praticamente todas as adolescentes, né? Porque elas usam calcinha de lycra, né? E tem uma diferença entre calcinha de lycra e calcinha de algodão. Queria que você também explicasse isso para essas meninas. Outra coisa, né, que o Rodrigo me lembrou aqui, são das calcinhas. Deem preferência para as calcinhas de algodão, porque elas abafam menos. Então, elas permitem que haja mais troca, mais ventilação. O tecido sintético, além de poder irritar também a vulva, trazendo coceira, por exemplo, ele também abafa mais. Então, é outra dica que fica aí para vocês. E, doutora, muitas adolescentes, elas sentem coceira na região e ardência, né? E aí isso pode ser por N motivos. Mas quais são as causas mais comuns que aparecem no consultório, né? Ou às vezes essa menina ela está sentindo uma coceira, uma irritação. Quais são as causas mais comuns? Bom, a primeira causa assim, que é interessante a gente falar é a candidíase. A candidíase é uma infecção vaginal que ela vai aparecer por alguns fatores. Queda de imunidade e alteração do pH vaginal, que pode ser propiciado pelo calor local, abafamento, a falta de ventilação, uso dos antibióticos também, que desequilibram muito a flora vaginal. Então, existem várias situações onde você pode ter uma mudança ali na região do pH vaginal, trazendo os inconvenientes da coceira. Outra coisa é a forma que lava-se a peça íntima, né? Então, às vezes usa um amaciante, usa um sabão inadequado, e aí aquilo vai irritar a região da vulva. Então, o ideal é lavar as calcinhas com sabão de coco, um sabão neutro, e não deixar no banheiro, porque lá tem muito fungo, tem muita bactéria. Então, lavou, tem que estar pendurando lá no varal para tomar o solzinho e depois passar essa peça íntima também. Então, essas coisas assim, do dia a dia, que pode parecer uma bobagem, faz a diferença para a mulher. Tem que prestar atenção. É muito importante isso, doutora, porque hoje essa adolescente, ela acaba ficando até perdida, né, nessa questão de saber como lavar, como não lavar, ou se tem alguma irritação, alguma coceira, elas ficam desesperadas, né? E às vezes quer se automedicar. Né? A pessoa ela está preocupada, tem vergonha de falar com os pais. E aí você entrou num tema muito importante, né, da candidíase, que também a alimentação pode influenciar, né? Isso, a alimentação na candidíase é importante. Então, você pode ter uma candidíase esporádica, uma vez na vida, uma vez no ano, e ser porque você foi à praia, abafou muito, ficou com o biquíni muito tempo molhado e teve essa candidíase. Mas
tem muitas pacientes que acabam tendo as candidíases de repetição. E quando você para pensar, você pergunta o que ela está comendo, qual é a sua alimentação, e isso vai interferir muito, porque o carboidrato, ele acaba diminuindo o pH vaginal, ele deixa o pH muito ácido, e isso favorece o crescimento do fungo na vagina. Na vulva, na vagina, e também o açúcar, né? Então, o excesso do açúcar faz com que essa glicose aumentada ali no pH vaginal, no canal vaginal, faz com que o fungo se alimente. Então, você aumentar o açúcar não é interessante e o carboidrato também não. Você diminui essas duas coisas, faça uma dieta mais equilibrada, diminuindo essas duas situações, o carboidrato simples e também o açúcar. E doutora, a gente sabe que existe o corrimento fisiológico e o patológico, né? E muitas mulheres acabam pegando uma infecção sexualmente transmissível e ela acaba confundindo, né? E existem características muito diferentes entre um corrimento e outro, né? Explica um pouquinho para essas mulheres saberem qual tipo de corrimento, como ela identificar se ela está tendo algum tipo de infecção sexualmente transmissível. Então, as meninas devem observar o seguinte: quando existe um corrimento mais amarelado, até esverdeado e com odor muito forte, ela tem que tomar cuidado, tem alguma coisa errada. Ela tem que ir no ginecologista para ser examinada, para poder tratar, saber o que está causando e poder tratar. Outra coisa também que chama atenção, coceira. Quando você tem um corrimento esbranquiçado, parecendo uma nata de leite, com uma coceira e uma ardência que arde na região da vulva e arde também até quando vai urinar, tem que também procurar o ginecologista. Presença de verrugas ou lesões, também procurar o ginecologista. Agora, no seu dia a dia, quando você tem ali uma secreção que é clara, transparente, parecendo uma clarinha de ovo, ou até uma secreção esbranquiçada, mas muito leve, é normal. Então, nós temos uma secreção normal do nosso dia a dia. Tá, joia, doutora. Bom, o tempo passou muito rápido, quero te agradecer. Né? Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Né? As pessoas que quiserem te procurar, a gente vai estar divulgando suas redes sociais também, mas o seu Instagram aí, passa para nós aqui, que vai passar na tela aqui para nós. Ah, tá joia. O meu é doutora Patrícia Olivotti, é o Instagram, o Face, e o meu site é www.doutorapatriciaolivotti.com.br. Muito obrigado, tenha uma agradeço. Excelente noite e até a próxima semana. Fiquem com Deus. Thank you.